Ó, Vasco e Flamengo empataram sem gols. O clássico carioca teve muitas oportunidades. Rossi e Léo Jardim pegaram demais. Pois é, o Léo Jardim fez... E o jogo começou a 1000, né? Começou a 1000, com os dois times tendo chance, essa bola na trave do Paulo Henrique. O Vasco encarou dentro das suas possibilidades, não foi um Vasco peito aberto, como diria aquele narrador, não foi lá e cá. Alô, Luiz Carlos, aquele abraço. Não foi um lá e cá. Lá e cá, velho, Luiz Carlos. Não foi um lá e cá, mas assim... E aí o Léo Jardim começou a pegar, cara. Começou a pegar um monte, começou a pegar muito. E o Rossi também. Ou seja, assim, em chances de gol, talvez um equilíbrio. Em finalizações, em possibilidades de gol. Em grandes defesas, talvez o Léo Jardim. O Léo Jardim pegou essa cabeçada do Gerson, foi um tijolo, né? Teve uma do Pedro também no segundo tempo. Ele faz uma defesa espetacular. A gente está torcendo, porque acho que vai ter a do Pedro. Ó, esse foi um chute do Gerson que foi para fora. É essa do Pedro. O Pedro entrou. Você vê, o Pedro já faz um movimento bom. Olha onde a bola vai, ó. Embaixo, né? Vai embaixo. E ele pegou uma outra, Cebolinha. que é uma cabeçada do Cebolinha, que ela também, acho que é essa daí, ó. Ela tá batendo no chão e ele já dá um tapa. Isso foi no final do jogo. Aí o Flamengo já estava mais perto do gol do que o Vasco. Até, sei lá, 60 minutos de jogo, os dois times trocaram possibilidades de gol, com o Flamengo um pouco mais com a bola. Mas nesse momento do final, assim, aí o time do Flamengo teve mais... Essa bola aí também. Ó, essa aí. O Pedro não conseguiu tirar, né? Do goleiro. Ela veio do jeito que ele virou e bateu forte. Ela foi no peito. Agora, Léo Jardim andou sendo convocado pelo Dorival Júnior, né? Léo foi convocado, acho que uma vez. Léo foi, né? Convocado? Acho que foi convocado uma Foi? vez. Sim. Mas assim, e tá para renovar contrato. Isso que eu ia falar. Né? Tá para renovar contrato. Enfim, o Vasco vai brigando. E o Flamengo? O Flamengo perdeu a liderança. Nesse momento, esse negócio da liderança tá assim, né? Nós vamos mostrar a classificação daqui a pouco. Mas o Flamengo continua sendo bom. Eu perguntei do Pedro para vocês, porque ele está voltando agora, né, Paloma? Tá sim, foi o terceiro jogo do atacante Pedro desde que ele voltou depois de romper o ligamento do joelho, lesão séria. O Felipe Luiz revelou que quer fazer o time jogar em função do camisa 9 do Mengão. Vamos ouvir. Sempre que o melhor, o jogador determinante, o artilheiro, sei lá, a estrela do time está presente, o treinador ele tem que fazer o time girar em torno a isso, né? O Pedro tem um perfil diferente do Juninho, um perfil diferente do Bruno e do Plata. É bom que ele vá somando minutos, vá se adaptando à equipe, se adaptando ao modelo e depois, não tenho dúvida que conforme forem passando os minutos, ele nos vai entregar muito. Ontem, por exemplo, ele começou com Pulgar, Arrascaeta, De La Cruz. Aí ele fez na frente o Bruno Henrique aqui no meio, o Michael na esquerda e o Gerson naquela meia. Depois ele colocou... o Pedro foi um dos últimos a entrar, né? Colocou o Cebolinha, colocou o Plata. Colocou o Plata, aí colocou o Alan. Cebolinha, colocou o Alan e colocou o Pedro. O Pedro entrou e... Outro dia ele fez 2 gols, né? Contra o Juventude. Fez um de que ele errou o pênalti e tal. Há muito tempo que eu acho que o Pedro é o melhor centroavante nosso. Mas a minha dúvida é assim, o Pedro não consegue quando vai para a seleção brasileira. Ele machucou na seleção, não foi? Foi. Não foi? Foi. Uma vez ele machucou na seleção. No treino, essa é a última. Essa foi no treino. E essa agora. Foi, o Pedro não tá... Ele não consegue ter jogos na seleção. É a segunda lesão séria do Pedro. Né? Mas é engraçado que ele volta, e ele volta bem. Ele volta, acho que talvez seja até pelo estilo de jogo. Eu perguntei para vocês no último bloco, eu acho assim, hoje em dia que a gente não tem um grande centroavante, essa declaração aí do Felipe me parece muito na boa, assim, muito natural. Eu acho assim, a declaração do Felipe, por isso que eu gosto do Felipe Luiz, porque o treinador fica melindrado de elogiar o jogador que ele tem. O Pedro é bom, é a referência do time e a gente vai jogar em função dele, isso é super legal. O Pedro teve 2 lesões muito sérias, tem que ter um cuidado nessa volta, por isso que ele está jogando aos poucos. E tecnicamente ele é muito diferente. Aí a seleção brasileira jogar em função do Pedro já é outra coisa, né?